começou a falar sobre pronomes, né? Livro 3. A gente vai continuar de onde a gente parou na última aula, né? A gente vai partir para a classificação desses pronomes. Toda a função a gente já conheceu inicialmente, né? Então, vamos partir agora para a classificação. Entender essa, diante das funcionalidades, né? Quantas possibilidades do ponto de vista da classificação existe, na verdade, em relação ao uso dos pronomes, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Pronto. Então, vamos lá. A gente encerrou aqui, né? Sexta-feira. E a gente vai continuar a partir daqui. Nós começamos a falar sobre... Deixa eu dar só uma recapitulada rápida aqui, ó. Na verdade, a gente começou a falar sobre a classificação. A gente tratou dos pronomes pessoais. Curiosamente, galera, esses pronomes pessoais, eles aparecem como primeiro na classificação, né? Justamente por eles representarem as três pessoas do discurso, tá? E essa representação das três pessoas do discurso, ela vai percorrer, digamos assim, toda a classificação dos pronomes, tá? Porque esses pronomes, eles vão, digamos assim, vão se enquadrar em uma dessas pessoas do discurso, tá certo? O seu comportamento, sua funcionalidade em relação ao ser, em relação ao substantivo, tá bom? Então, é muito por aí, tá certo? A gente viu que existem dois tipos de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, né? Os do caso oblíquo, existem dois tipos também, que são os átonos e os tônicos, né? Um usado com preposição, o outro sem preposição. Átono sem preposição, tônico com, né? E a gente viu a questão do uso desses pronomes, né? Na condição de sujeito, na condição de objeto, né? E na parte final a gente viu a questão dos pronomes pessoais de tratamento, não é isso? Que remete exatamente àquela questão da hierarquia social, do tratar respeitosamente, aquela coisa toda, tá bom? E hoje a gente vai continuar ainda nos pronomes pessoais, né? Alguns usos, tá certo? Alguns usos, principalmente no que diz respeito àquela diferença entre pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico, tá certo? Que a gente costuma no cotidiano, nas redes sociais principalmente, tá certo? Principalmente nas redes sociais, a gente costuma utilizar equivocadamente alguns deles, tá certo? A confusão entre estes conjuntos aqui, ó. Deixa eu só apagar esses detalhes aqui, ó. A confusão que a gente faz no uso do que, no uso do te, no uso do mi, do mi, tá certo? Do si, si, do si, se, tá certo? Então, há uma grande confusão em torno do uso desses pronomes, por exemplo, tá certo? E a gente vai justamente elucidá-los agora, tá bom? Então, vamos lá. Se liguem aqui, ó. Uso dos pronomes pessoais, para eu ou para mim, tá bom? Então, há uma discussão também em cima disso, tá certo? Para eu ou
para mim. Então, vamos lá. Se o pronome é sujeito, preste atenção, sujeito, ok? De um verbo no infinitivo, naquela terminação AR, tá certo? ER, E e R, tá? Se o pronome é sujeito de um verbo com uma terminação como essas, por exemplo, de infinitivo, tá certo? Usa-se sempre o para eu, ok? Do contrário, usa-se o para mim. Vale lembrar que, como o mim trata-se de um pronome oblíquo, tá bom? Então, ele vai aparecer sempre numa condição de complemento, numa condição complementar. Ele nunca vai aparecer numa condição de sujeito, tá certo? Nunca numa condição de sujeito. Então, ele nunca vai, digamos assim, iniciar uma frase como estrutura de sujeito, na verdade. Não, vai sempre estar junto do para mim, para ti, tá certo? Para ele, tá bom? Tá sempre numa condição de complemento, numa condição complementar, tá certo? Então, é alguma coisa que foi destinada a alguém. Então, esse a alguém, esse para alguém, tá certo? É sempre essa condição. Então, por exemplo, trouxe um livro para mim. Para quem se destina a ação? Tá certo? Ó, para mim. Tá vendo? Ó, condição de complemento, tá certo? E não condição de sujeito. Trouxe o livro para eu ler. Aí é outra história, porque aí eu já tenho, ó, trouxe o livro para eu ler, já é uma segunda oração. E este eu aqui, ó, funciona como sujeito de ler. Tá bom? Quando você diz, trouxe o livro para mim ler, que é muito comum, é muito comum aparecer, digamos assim, essa construção, é muito comum a gente utilizar no cotidiano, trouxe o livro para mim ler. Então, constitui um erro e dá a entender, na verdade, que como se eu fosse um livro para ser lido, certo? Ah, é para mim fazer e eu estou para ser feito? Tá? É para mim comprar e eu estou para ser comprado, por exemplo, então segue muito essa linha, tá certo? Então, é para eu ler. Se observa se tem um verbo no infinitivo no final. É para eu ler, é para eu comprar, é para eu fazer, e não para mim fazer, tá certo? Deu as maçãs para eu comer, corretamente, ó. Verbo no infinitivo. Deu as maçãs para mim, ok. Entregou elas a mim, tá bom? A quem se destina. Então, com o pronome oblíquo, a preposição vai aparecer naturalmente, tá certo? Sem o pronome oblíquo, não. A mesma coisa acontece com o se, tá certo? Ó, no lugar desse mim, ó, seria ó, para se, SI, tá certo? Já que SI é pronome oblíquo. O SE não. O SE funciona como pronome oblíquo átono e não tônico, tá certo? Então, muito cuidado quanto a isso, tá certo? Esse se, esse SE, ele nunca vai ser usado junto de uma preposição, como para, como entre, como a, ok? Nunca, tá bom? Vai ser o se. A mesma coisa vai ser o ti, TI, tá certo? O min, ok? Então, estes sempre vão ser utilizados com preposição, já que representam pronomes oblíquos atônicos, tá bom? Ó. Orientaçãozinha rápida aqui, ó. Vejam bem, ó. Não se deve cair na tentação de confundir essas ideias quando a frase vier invertida. E aí, muito cuidado. A frase invertida é questão de ordem, a ordem dos termos, tá certo? Tá bom? Ordem direta, ordem inversa, por exemplo. Então, toma cuidado com isso. Pense sempre em termos regentes e regidos, tá certo? Vejam exemplos de pegadinhas. Por exemplo, para mim, amar é fundamental, em nível formal. Tá certo? Ó, amar é fundamental para mim, nível formal, ok? Para mim fazer isso é difícil, nível formal. Fazer isso é difícil para mim. Nestas 4 construções aqui, nós temos correções. Tá certo? Tá tudo correto. Tá bom? Por quê? Observa que quando o para mim veio no início, nas duas situações, ele está separado por vírgula. Ó.
Tá vendo? Mostrando justamente o deslocamento. Quando ele deveria estar lá no final, como nas segundas frases aqui, ó. Tá vendo? Ó? Amar é fundamental para mim. Tá vendo? Ó? Ok? Então, nessas condições, nós temos aí, como foi dito aqui, ó, todos os níveis formais, tá certo? Tudo dentro dos padrões, como manda o figurino, como manda a gramática normativa, tá? Tudo o que falamos sobre para eu e para mim, tá? Também se aplica aos casos de para tu e para ti, nas regiões do Brasil em que se usa o tu, por exemplo. Como a gente pouco usa esse tu aqui no Nordeste, então esse caso não se aplica tanto a nós. Isso aqui aplica-se mais para o norte do país, porque eles usam muito a segunda pessoa. A gente usa o você, tá certo? Como segunda pessoa. É mais comum para nós, mas vale lembrar que é um uso não muito formal. Então, a mesma coisa se aplica aqui, ó, do para eu, tá certo? O para mim, por exemplo, como para tu ou para ti. É para tu fazer, tá certo? Se aparecer o verbo, vai seguir o mesmo padrão, tá bom? Então, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado mesmo quanto ao uso. Eu sugiro até que lembrem disso aqui em casa, tá certo? Ó, observação. Ler, tá certo? Então, se liga aí. Uso do conosco e do conós. As duas estruturas, elas são, na verdade, pronomes representam, na verdade, complementos. As duas estruturas representam complementos. Tá certo? Então, lembre-se de que conosco é a forma padrão, tá? Forma padrão, entretanto, há casos em que esse pronome deve ser dividido com nós. Então, o conosco já é uma junção de com nós, tá certo? Com mais nós igual a conosco, tá bom? Igual a conosco. Embora esse com nós ele não seja muito utilizado, tanto que a gramática utiliza como condição formal e padrão, tá certo? Conosco, ok? Isso ocorre sempre que houver um determinante qualquer seguindo o pronome. Aí é uma questão estrutural que a gente precisa levar em consideração, precisa ficar atento, tá certo? Deixa eu só tirar daqui, porque eu vou precisar anotar aqui do lado. Então, ó, vou botar aqui, ó. Com mais nós igual a conosco. Então, ó, ele veio conosco, tá? Ele veio com nós dois. Então, observa aqui, ó, a diferença de uso desta estrutura, por exemplo, foi a presença do dois, tá certo? Determinando, na verdade, o quantitativo do que representa esse grupo nós, tá bom? Então, quando aparecer qualquer determinante, como foi dito aqui, ó, sempre que houver um determinante, qualquer, seguindo o pronome. Qualquer determinante, qualquer palavra ou expressão que delimite, que esclareça quem, na verdade, representa esse nós, né? Esclarecedor disso, então, você divide o conosco em dois, como foi feito aqui, ó, certo? Ó, ele veio com nós, ó, todos, tá vendo? Ó? Ele veio com nós mesmos, tá certo? Ó? Ele veio com nós que somos seus amigos. Então, observa que até uma oração subordinada, que funciona como determinante desse termo, vai, na verdade, servir de condição para que a gente utilize esse pronome separado, tá bom? Em não havendo, em qualquer uma dessas, não havendo esses determinantes, ou seja, eliminando esses determinantes, volta a ideia do conosco, tá bom? Ele foi conosco, pronto. Não existe ele foi conosco dois. É com nós dois, na verdade, tá bom? Se houver um determinante, tá bom? Ok? Vamos lá aqui, ó. Após palavras de inclusão e de exclusão, né, ó, após palavras que denotam inclusão e exclusão, usamos pronomes retos, tá? Ainda que não sejam sujeito, por exemplo. Todos vieram, exceto eu, tá bom? Por que
que a gente deve utilizar pronomes pessoais do caso reto aqui, por exemplo? Porque ideologicamente a gente está introduzindo uma nova oração. Todos vieram, exceto eu não vim. É basicamente isso, exceto eu não vim. Todos vieram, vírgula, eu não vim. É isso. O exceto, ele meio que maqueia o resto da oração, por exemplo, tá certo? O restante da ideia. Todos esses elementos de inclusão e de exclusão, eles meio que maqueiam essa ideia, eles tomam para si essa ideia, tá bom? Porque o exceto já traduz uma ideia de negatividade. Então, a mesma coisa que se eu dissesse assim, todos vieram, eu não vim, tá? Então, já é uma segunda oração, é uma segunda informação, tá? Todos vieram, até eu, ou inclusive eu, ou também eu também vim, tá certo? Então, supostamente, ideologicamente, nós temos aí, né, essa segunda construção, essa segunda ideia. Então, por essa razão é que a gente vai utilizar, vai optar pelo pronome eu aqui, tá certo? Embora ele não esteja funcionando como sujeito, como diz lá na observação do conteúdo, ou da teoria, tá certo? A palavra até, tá bom? A palavra até, quando tem a função de preposição, tá? Usa-se o pronome oblíquo tônico, claro. Quando é palavra denotativa de inclusão, utiliza-se o pronome reto. A gente viu aqui agora há pouco, ó, até, tá certo? Como palavra denotativa de inclusão. Nesse caso, a gente vai usar o pronome reto. Se essa preposição até tem função de preposição, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Ó. Todos vieram até eu, então até eu adiciona, tem ideia de inclusão, transmite ideia de inclusão, certo? Portanto, palavra denotativa. Chegou até mim, ó, o direcionamento da ação, até mim, chegou para mim, chegou a mim, por exemplo, tá certo? Então, esse até funciona como preposição, então, neste caso aqui, a gente vai optar pelo pronome oblíquo tônico, tá certo? Então, se liga aí, ok? Após entre também trata-se de preposição, então você precisa ter só um cuidado, porque a ideia dele é sempre ligar um pronome a outro. Por exemplo, como qualquer outro, pede o pronome oblíquo tônico, né, como eu disse, apesar de na linguagem coloquial empregarmos pronomes retos. Não há problemas entre você e eu, tá? Isso é um uso coloquial equivocado, ok? O correto seria, ó, não há problemas entre você e mim, tá bom? Entre você e mim, ó, não mais eu. Tá vendo? O pronome oblíquo, ok? O que há entre ela e ti? Também correto, ó, tá vendo? Ó? O que há entre ela e ti, ó, o ti aqui, ó, não é da minha conta. Uso formal também, por quê? Porque se trata de um pronome oblíquo, tá certo? No caso, tônico. É tônico pelo uso da preposição, tá? Isso deve ficar entre ti e mim. Tá vendo? Ó? Entre ti e mim. Ok? Uso coloquial. O ideal seria a gente usar o quê? Entre você e mim. A gente já viu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, muito cuidado. Uso da forma agente. Tá bom? Eu estou passando rapidamente por isso, porque vocês podem ler isso depois em casa para reforçar essa ideia, tá certo? Uso da forma agente, que está tão batido no cotidiano que a gente, ó, que eu estou dizendo, tá certo? Ó, a gente usa exageradamente no dia a dia, tá bom? A gente não vive mais sem essa estrutura agente, tá vendo? Que até o professor usa bastante. Porém, representa na linguagem coloquial, tá bom? Substitui-se a forma nós pela forma de tratamento agente, que concorda com a terceira pessoa. Então, observa que o nós é de primeira pessoa, né? Igual ao agente, porque a gente usa no lugar do nós, tá bom? Só que ele vai utilizar uma estrutura de terceira. Então, tá aqui, ó. A gente quer. Então, quer. Terceira pessoa do singular,
tá certo? Ó, agente, primeira pessoa do plural. Então, é uma característica dessa construção. É igual você, tá bom? Você é de segunda, mas usa uma estrutura de terceira. O agente é de primeira do plural, tá certo? Que usa uma estrutura também de terceira pessoa do singular, tá bom? Como se fosse uma instituição, uma pessoa da qual a gente estivesse falando, tá certo? O se e o consigo, que a gente usa extremamente pouco, a gente usa equivocadamente, né? Outra estrutura, em vez de utilizar a correta. Então, por exemplo, o pronome se é recíproco. Volta-se a ação ou fato verbal para quem falou, na expressão entre si, tá? E nos demais usos só é empregado como reflexivo, tá? Daí a invalidade como substituto de você e de ele, por exemplo, em casos desprovidos de noção de reflexividade. Se não tem reflexividade, se usar, leva a um problema, leva a um desentendimento. Por exemplo, eu gosto muito de si. Está equivocado, tá certo? Eu gosto muito de você, seria o uso correto. Ou eu poderia dizer de ti, se fosse direcionado a alguém. Gosto muito de ti, tá certo? Direcionado a alguém, tá bom? De mim, tá certo? Se fosse direcionado a ele mesmo, tá bom? Poderia ser também, ok? Mas, gosto muito de si? Não. Esse direcionamento à segunda pessoa? Claro que não, tá certo? Então, gosto de você seria o ideal, eu gosto de ti, eu gosto de mim, enfim, tá certo? Então, muito cuidado. O pronome consigo é sempre reflexivo de terceira pessoa. Isso aqui é mais básico, tá? Portanto, observe o uso equivocado e o uso formal. Eu preciso falar consigo. Absurdo isso aqui, ó, tá? Falar consigo. Não. Tá bom? Eu preciso falar, poderia ser, ó, contigo. Tá bom? Falar contigo, segunda pessoa. Tá certo? Ou simplesmente com você. Tá bom? Ou simplesmente com você. Você entra nessa discussão aqui. Certo? Naturalmente. Então, muito cuidado mesmo. Pronomes átomos como sujeito, é possível, professor? Nossa, português tem dessas coisas, galera. Então, preste atenção. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Ó. Não é próprio, se liga nisso, ó, não é próprio dos pronomes átomos ocupar a função de sujeito da oração. Mas a gramática dá um jeito para isso, tá? Mas há casos em que a sua utilização é obrigatória, tá? Com os verbos deixar, mandar, fazer. E os sensitivos, ouvir, ver e sentir, sempre que seguidos de infinitivo de sujeito pronominal. É isso. Vamos lá. Deixa eu ver. Uso coloquial. Deixe-me ver seria o correto. Poxa, professor, o senhor acabou de dizer sim, mas presta atenção. Eu disse quando tivesse o infinitivo que representasse o sujeito da oração. Aqui, ó. Esta segunda oração, eu ver, ela meio que funciona como objeto da primeira. Complemento da primeira. Tá certo? E automaticamente o pronome que serve de complemento da primeira ele já é sujeito da segunda. Ó. Deixe-me. Deixe algo a alguém. A quem? A mim. O que? Ver. Está aqui do lado. Ó. Tá vendo? Ó? Então, por isso que ele usa o me, por exemplo. Então, esse me, ele é objeto do verbo deixar. O me, ele é objeto de deixar e sujeito de ver. Tá certo? Então, é por essa razão que esse me, tá bom? A gente vai usar, na verdade, é por essa razão que a gente vai usar o me como pronome pessoal aí dessa construção, em vez de usar o eu. Deixa eu ver, por exemplo. Tá? Se fosse é para eu ver, é outra história. Tá certo? Mas deixe-me ver,
tá certo? É mais usual. Até porque a gente vai valorizar a primeira forma verbal, o deixe. Tá certo? Quem é que completa o sentido desse deixe? O me. Tá? Alguém que assume essa postura, no caso, como ele volta para si, né? Numa condição recíproca, por exemplo, deixe-me, deixe eu ver, por exemplo, eu praticar aquela ação. Tá certo? Então a ação se volta para mim. Então, dessa forma, eu preciso utilizar como complemento do verbo deixar o pronome me e não o pronome eu. Porque o eu ele jamais vai funcionar como complemento. Mas o me, nestas construções, ele pode funcionar como sujeito, tá bom? A gente vai estudar isso quando estiver estudando sintaxe, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando estiver estudando sintaxe, tá bom? Outro exemplo, ó. Ele nos fez entrar. Tá certo? Ele nos fez entrar. Tá bom? Ó, sujeito do verbo fazer aqui, ó. Ok? Perdão, complemento. Sujeito não, complemento, né? Sujeito do verbo entrar. Tá certo? Mandou-me trazer isso. Tá certo? Ó. Mandou-me trazer isso. Mesmo caso da primeira construção, ó. Casos iguais. Ok? Ouviu chegar, ó. O ó funcionando como sujeito do chegar. Tá certo? Não os vi passar. Então, ó, os sujeito de passar, por exemplo, ok? Ele é, como eu disse, sempre objeto, ó, objeto de um verbo, do ver, objeto de ver, sujeito de passar, objeto de ouvir, sujeito de chegar, em ouvir o chegar, tá certo? Objeto de mandou na anterior e sujeito de trazer. Então, ele é sempre objeto de um verbo que veio antes e sujeito do verbo que vem depois. Então, o detalhe aqui é o seguinte, ele só vai aparecer essa construção aqui, ó, só vai aparecer quando ele tiver entre dois verbos, tá bom? Um verbo conjugado antes e uma forma nominal depois. Então, ele vai ser complemento do verbo conjugado, porque o verbo é soberano, tá certo? E sujeito da forma nominal que o verbo assume, tá certo? Essas construções são formais, tá bom? A linguagem coloquial registraria as seguintes construções. Ele fez nos entrarmos, coloquial, equivocado, tá bom? Mandou eu trazer isso também. Ouvi ele chegar, ouvi-o chegar, né? Não vi eles passarem, também coloquial. Então, isso é só aquilo que não deve ser usado em contrassenso a isso que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, ok? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Pronomes retos como objeto, tá? É o papel dele, servir de objeto, tá bom? Ou seja, de complemento do verbo. Então, ó, também não é próprio dos pronomes retos ocupar a função de objeto. Eita, acabei dizendo que era a função de objeto, mas não é, tá? Mas há casos em que após as palavras tudo e somente, só e apenas, em que a utilização é obrigatória. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para aqui, ó. Eu disse a vocês que, ó, alguns desses pronomes, ó, tá vendo? Ó, lembra, ó, eles, elas que são retos, ó, eles, elas são oblíquos, tá vendo? Ó? Vós que são retos, tá vendo? Ó? Nós, tá bom? Então, ele, ela, tá vendo? Ó? Lembra que eu disse isso aqui quando a gente estava estudando lá no quadrinho, chamava atenção que esses pronomes eles também podem assumir essa postura, tá bom? Então, ó, é aqui agora que eles vão aparecer, ó. Tá certo? Ó, vi ele, informal, né? Porque aqui a gente vai dizer viu, tá certo? Viu. O formal seria isso, tá bom? Se tem, como foi dito aqui, as palavras todos, somente, só, apenas, por exemplo, determinando esse termo, vi apenas ele, aí eu vou utilizar o ele como complemento do verbo, mesmo sendo um pronome oblíquo, um pronome reto, tá certo? E também oblíquo nesta condição. Tá bom? Encontrei todos eles. Então, o uso formal também, o eles também funcionando como pronome, como complemento, mesmo tendo uma postura de pronome reto, tá certo?
Pronomes como adjunta nominal. Isso aqui eu não vou tratar agora. Tá bom? Aqui a gente precisa de sintaxe primeiro. Tá certo? Que a gente vai retomar quando a gente estiver estudando adjuntos adnominais. Tá bom? Então, observação. Ver em sintaxe. Certo? Aqui também. Deixa eu ver aqui, galera. Tudo aqui. Ó. Essa parte aqui também, ó. Deixa eu destacar aqui que é melhor. Ó, galera, essa parte destacada aí eu vou deixar para depois, quando a gente estiver vendo sintaxe, a gente vai ver essa primeira parte, essa segunda sintaxe de colocação pronominal, que é no final desse conteúdo aqui. A gente vai ver colocação pronominal, um pouquinho mais para frente aí. Aí a gente retoma essa parte, entendeu? Porque depende muito do que a gente vai ver lá, tá bom? Vamos aqui agora, para a gente finalizar. Reflexividade e reciprocidade. O que é isso? Acontece muito com o pronome se, tá certo? Mas pode acontecer com os outros, ó. Diferenciamos aqui as ideias de reflexividade e reciprocidade, tá? O diagrama A mostra a noção de reflexividade, ou seja, eu pratico a ação e essa ação se volta para comigo, tá bom? Já o diagrama B mostra a noção de reciprocidade. Eu pratico a ação para com alguém, alguém pratica de volta para comigo, ok? Então, um abraço, por exemplo, é algo recíproco, tá certo? Eu me machucar, me cortar com a faca, isso é algo reflexivo. Pratiquei uma ação para comigo, tá certo? Um abraço, ele é mútuo. Eu dou a alguém isso, alguém me dá de volta, tá certo? Isso é reciprocidade, tá bom? Então, ó, quando eu digo, ó, eu me feri, tá certo? Reflexividade, ó. Mariana viu-se pelo espelho, isso também é reflexividade, tá certo? Então, quem condiciona essa reflexividade? Ó? Quem cria isso? Ó? Estes pronomes, estão vendo? Ó? Ok? No diagrama B, que mostra a questão da reciprocidade, tá certo? Então, a ação é realizada pelo C, A sobre B, e recebida de B por A, por exemplo. Então, ó, Cileide e eu nos abraçamos. Então, vê, ó, abraçar é uma ação mútua, tá certo? O nos aqui serve de auxílio nesse processo. Mariana e Pedro beijaram-se, o se aqui e o nos, eles são, na verdade, recíprocos, tá bom? E estes dois elementos aqui, eles são reflexivos, tá certo? Então, atentem para isso. Frequentemente ocorrem casos de ambiguidade no plural entre reflexividade e reciprocidade. Por exemplo, Mariana e Pedro se viram pelo espelho, tá bom? Aqui não dá para saber se é reciprocidade ou reflexividade. Um ao outro ou cada um viu a si próprio, por exemplo. Então, poderia ser cada um em suas casas. Mariana, na sua casa, olhou-se no espelho. Pedro, na sua casa, olhou-se no espelho. Isso seria reciprocidade, tá certo? Se eles estivessem juntos, por exemplo, né? Ou através do espelho, a gente coloca
dependendo da posição que a gente coloca, a gente vê um ao outro, então isso acabaria sendo o que chamamos de reflexividade, tá certo? Então, é isso. Para resolver esses impasses, né, dessa reflexividade ou reciprocidade, então o que nós temos? Pode-se reforçar a ideia reflexiva com expressões como a si mesmo, a ideia recíproca, com expressões como um ao outro ou entre si, tá certo? Então, Mariana e Pedro se viram entre si, isso é recíproco, tá? Mariana e Pedro se viram a si mesmos, reflexivo. Só que esses usos aqui, eles vão acabar, na verdade, como se fosse uma certa redundância, um pleonasmo, uma tautologia. Mas não é. Isso é só um reforço para deixar claro que há uma distinção, tá bom? Então, nessas construções são aceitáveis. Por quê? Porque há a possibilidade de você gerar uma dúvida entre reflexividade e reciprocidade, tá bom? E, por fim, essa questão da mistura do tratamento, eu já te disse que amo você, por exemplo, né? Então, ó, em nossa linguagem natural, não fazemos a distinção entre as formas de segunda pessoa do singular e o tratamento você, de modo que acabamos misturando. Observe o exemplo, por exemplo. A questão do uso do você usa como terceira pessoa, tá certo? De segunda, mas de terceira. Eu já te disse que amo você, ó. Essas construções devem, no entanto, ser evitadas segundo a norma padrão. Para haver uma uniformidade de tratamento, poderíamos reescrever as seguintes maneiras. Eu já te disse que te amo, tá bom? Eu já lhe disse que amo você. Aqui porque, ó, terceira pessoa, tá vendo, ó? Aqui bate. Aqui não bate porque, ó, tratamento tu. Então, o ideal seria usar continuar usando o tratamento